Nós vamos falar hoje, vamos fazer a leitura do texto, para 56 de Isaías, versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O desejo do meu coração nesta manhã é compartilhar com vocês, não algo novo, nem algo que venha arrebatar-lhe os sentidos, mas apenas lembrar-nos ou relembrá-los de algo muito importante em nossa vida. Eu já ouvi muito sobre isso aqui hoje de manhã. O pastor Sérgio já fez, e nós estávamos fazendo isso até ainda há pouco. É orar. Gostaria de falar com os irmãos um pouco sobre oração. Qual é a necessidade que nós temos de orar? Por que esse lugar é chamado casa de oração e não casa de qualquer outra coisa? Por que Deus chama esse lugar onde nós nos reunimos de casa de oração? Por que Jesus ele se enfureceu tanto quando ele chega no templo e vê outras coisas acontecendo e ele expulsa todo mundo dali com seu azorrague e no final ele diz, esse lugar deve ser conhecido como casa de oração, não é conhecido como outra coisa. Esse lugar aqui deve ser conhecido como casa de oração. Por que é que Salomão, quando está orando na dedicação do templo, ele pede ao Senhor que escute a todos aqueles que entrarem naquele lugar para buscar a Deus em oração, sejam eles estrangeiros ou israelitas. Ele diz, Senhor, que quando esse povo vier aqui, o Senhor os ouça, e o Senhor os abençoe, e o Senhor escute dos altos céus, e o Senhor mande chuva, e o Senhor responda às suas vicissitudes e aos seus anelos, e as suas ansiedades sejam suprimidas. O Senhor abençoa, que esse lugar seja conhecido como lugar onde o povo vem falar contigo. Por que esse lugar que nós nos encontramos hoje é chamado casa de oração? Qual é a importância da oração? E por que a oração hoje está sendo entendida de uma forma que às vezes nós vemos de forma equivocada? Recentemente, eu acho que foi ontem, eu coloquei lá no meu Facebook, peço oração tal, pela nossa família. Nós estamos passando uma semana intensa, essa semana vai ser bastante tensa, porque eu vou buscar parceiros para essas duas necessidades que eu falei para os irmãos há pouco. Então, eu peço oração. E aí o pessoal me mandou um monte de mensagem, inbox, dizendo, o que é que está acontecendo, pastor? O que é que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? A Yara está bem? As crianças estão bem? Calma, gente. Eu só estou pedindo que vocês orem, está tudo bem. Mas eu preciso que vocês orem, eu preciso de oração. Parece que é uma coisa tão estranha ouvir alguém dizendo, eu preciso de oração. Parece que virou uma coisa de outro mundo. Falar, eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que vocês intercedam pela minha vida. Eu preciso que vocês orem pela minha família. E não somente eu dizendo, mas cada um de vocês colocar lá na sua rede de relacionamento, ou no seu Facebook, ou no seu Twitter, ou no seu Instagram. Eu preciso que vocês orem por mim. Paulo pedia oração constantemente. E se nós formos ver na vida de todos os grandes homens de Deus, se você comprar um livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, e você ler a história de todos eles, você vai ver que a vida de todos eles, um morava na Inglaterra, outro na Suíça, outro na França, outro na Itália, mas todos eles eram homens regados pela oração. Todos eles. Os grandes personagens da Bíblia, todos eles têm vida de oração constante. Todos os apóstolos têm vida de oração constante. E se nós formos no Evangelho de Lucas, andar com Jesus durante o seu ministério, nós vamos perceber Jesus se retirando muitas vezes para orar. Ele tinha isso, ele se retirava, ele ia ao monte. E não porque o monte fosse um lugar mais elevado, ou mágico, ou místico, mas é porque ele sabia que ele tinha que ter um tempo a sós com Deus, ele precisava orar. Por que nós temos esse lugar como casa de oração? E por que nós temos que ser o povo conhecido como o povo que ora? O povo que busca a Deus. O povo que busca a palavra do Senhor, que busca a vontade do Senhor através de oração. Por que nós temos que ser assim? Hoje em dia o conceito de oração está bem equivocado.
Hoje em dia, com essas campanhas que estão aparecendo por aí, venha orar e buscar a sua bênção. Venha orar e buscar a sua vitória. Venha orar e buscar a sua cura. Venha orar e buscar o seu milagre. Se aproxime de Deus para que Ele te abençoe. Ore ao Senhor para que Ele te entregue aquilo que você precisa. E eu não estou dizendo que isso é completamente errado, mas está incompleto. Porque a oração não é apenas algo que faz a mão de Deus se estender ao meu favor. A oração não é apenas algo que faz Deus se levantar do seu trono para me abençoar. A oração não é apenas algo que faz mover os céus e que rompe os grilhões e as cadeias. Oração não é moeda no céu. Oração serve para muito mais coisa do que isso. É por isso que Jesus diz, a minha casa tem que ser casa de oração, porque não é apenas um lugar que você vai buscar, não é apenas um lugar que você vai pedir, não é apenas um lugar que você vai receber, é um lugar que você vai orar. E quando nós oramos, algumas coisas acontecem em nossa vida, que nós precisamos urgentemente orar. Melhorar a nossa vida de oração. Melhorar a nossa vida de oração. Isaías é escrito num contexto bastante complicado. Século 8 a.C., mais ou menos. Isaías é o chamado profeta messiânico. Ele traz no seu livro várias menções com relação ao Messias. Ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia também tem 66 livros. Ele é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao 39, ele fala a respeito do período pré-exílico, onde o povo está indo para o exílio. Então Isaías os repreende, os exorta, os diz para se arrependerem, para buscarem a Deus. A partir do capítulo 39, do 40 ao 55, o povo está em cativeiro. Então Isaías também profetiza nesse momento, também fala com o povo nessa hora. E do capítulo 56 ao 66 é um período pós-exílico, onde Isaías agora traz uma mensagem redentora, de esperança, de reconstrução, onde o Senhor irá visitar o seu povo e abençoar o seu povo e fazer coisas maravilhosas em seu meio. Mas em todos os 3 períodos do livro de Isaías, a oração está sempre presente. Seja no pré-problema, seja no meio do problema, ou seja após o problema. A oração deve estar sempre presente. Pastor, por que eu devo orar? Por que eu devo buscar a Deus? Por que eu preciso me aproximar do Senhor em oração? Eu listei aqui alguns pontos. Eu não vou exaurir o tema. Não há como acabar, e eu também não tenho essa capacidade de exaurir um tema como esse. Mas na minha insuficiência, na minha incapacidade, eu listei aqui alguns pontos que eu acredito que vai edificar um pouco a nossa vida. Por que eu devo orar? Por que eu preciso orar? Por que eu devo ter a minha mentalidade a respeito de oração transformada? Que oração não é apenas algo que eu faço com que as coisas de Deus cheguem à minha vida. Eu não apenas oro para dizer, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero. Eu não apenas oro para dizer, Senhor, aqui está o meu problema, resolva. Eu não apenas oro para dizer, Senhor, eu preciso, eu quero, eu determino. Eu não oro apenas para isso, mas eu oro para outras coisas. Em primeiro lugar, eu oro porque eu quero declarar diante de Deus e do mundo a minha dependência, a minha falta de suficiência, a minha falta de força de resolver as coisas. Quando eu oro e quando nós oramos, e é por isso que nós devemos ser pessoas de oração, nós declaramos publicamente que nós não conseguimos resolver as situações da nossa vida sozinhos. Quando nós nos colocamos de joelhos, ou em pé, ou deitado, não importa a sua posição física, mas quando você busca ao Senhor de todo o seu coração e fala com Ele, e coloca a sua vida diante dEle, você está dizendo a Deus, Senhor, eu não consigo resolver tudo sozinho, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude. Nós começamos a andar com Deus,
E assim que a gente começa a andar com Deus, a gente é levado muito à oração porque a gente não sabe fazer muita coisa. Então nós vamos orar, nós vamos sempre buscar. Eu lembro, quando eu comecei a andar com o Senhor, a minha vida de oração era muito constante. Tinha dias que eu orava 6 horas por dia. E eu buscava ao Senhor. E quando eu digo 6 horas por dia, eu digo de uma forma bem religiosa, porque eu cronometrava o negócio. Então eu me ajoelhava e dizia, eu vou passar 3 horas orando agora. E eu cronometrava aquilo e eu passava 3 horas orando. Ainda que no final eu já estivesse orando, Senhor, abençoe aí qualquer um. Eu não lembro mais por quem orar, Senhor. Eu não sei mais. Eu só tenho que cumprir minha hora. Então, abençoa alguém aí. Faz alguma coisa em algum lugar. Né? Então, era uma oração bem religiosa, mas eu me lembro que era porque eu não sabia fazer muita coisa. Então a gente vai crescendo na fé, vai conhecendo coisas, vai escutando, vai estudando, e a gente vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando. E parece que o nosso conhecimento vai crescendo e a nossa necessidade de oração vai diminuindo, porque agora eu sei como é que funcionam as coisas no reino de Deus. Porque agora eu virei um especialista do reino. Eu sei como é que funcionam as coisas, eu sei que antes de cada batalha, né, antes de cada situação difícil, vai ter alguma coisa, depois eu vou passar por ela e depois eu vou ter vitória. Então, eu não preciso orar tanto porque eu já sei como é que funciona a roda da vida, eu já sei como é que funciona essa coisa. Então, eu sei que se eu ficar doente, eu não preciso pedir oração, porque daqui a pouco eu vou estar curado. Então, eu não preciso pedir oração e nem preciso orar por um problema financeiro, porque eu sei que eu estou passando agora, mas daqui a pouco vai passar, eu vou conseguir outra coisa. E nós vamos parando de orar. E nós começamos a viver como profissionais da fé. Eu digo isso como pastor que fui, e como sou, mas fui pastor de igreja, cuidando de crente. E eu cheguei a um tempo que eu dizia, eu não preciso mais orar, eu já sei como é que eu trato cada crente. Eu já sei como é que é o perfil desse, eu já sei como é que é o perfil desse, eu sei como é o perfil desse, eu sei quais são os versículos que eu dou para esse, eu sei como é que eu trato essa família, eu não preciso orar mais, eu já sei. E agora eu percebi que Deus me retirou daquele contexto em que eu estava, porque Ele não queria me perder. E Ele disse, eu não vou perder você, eu não vou deixar você se profissionalizar na fé, eu vou arrancar você desse lugar para você voltar a orar e buscar e ser dependente de mim novamente. Porque é fácil, eu sei que todo mês vai cair aquele dia o meu salário, vai cair o meu dinheiro, eu vou ter a minha provisão. Eu sei que a igreja paga as minhas contas, que cumpre a sua responsabilidade pagando o meu aluguel. Eu sei que as coisas acontecem, que se minha filha ficar doente eu levo ela ao hospital, o remédio que tiver lá eu compro, a igreja paga. Eu sei como é que funciona a coisa. Aí Deus diz assim, mas eu não fiz você para isso. Eu vou te arrebentar. Eu vou te quebrar inteiro, porque eu tenho algo para você que se você ficar assim não vai acontecer. Então eu vou te quebrar agora, segura, cara. E veio para cima e arrebentou com tudo. E chegou uma hora de olhar para cima e dizer assim, Senhor. E ele dizia, agora você vem? Agora você vem de novo? Agora você precisa de mim novamente? Agora você vem realmente declarando a sua necessidade de mim, você não sabe mais? Chegou uma hora de eu colocar-me de joelho lá em casa com minha esposa e falar assim, minha filha, eu não sei mais o que é que está acontecendo, não sei mais o que é que nós somos. Eu falei, deixa esse negócio de ser pastor para lá, Deus não quer mais que eu seja isso. E um dia nós fomos a um encontro lá, e um pastor, um missionário estava pregando, e eu não me lembro nem direito o que é que ele estava pregando, mas naquela noite Deus teve um encontro tão grande comigo, ele me arrebentou, e eu caí no chão e comecei a chorar, desesperadamente. E eu falei, Senhor, eu te peço perdão, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço, Senhor, que eu estava errado, eu estava num caminho errado, eu estava vendo as coisas de forma errada, e eu te louvo pelo teu amor, porque o Senhor me arrancou dali e me trouxe novamente a viver na dependência do Senhor. Deus precisa fazer isso conosco. Talvez Deus esteja fazendo isso com você nessa manhã. Talvez Deus esteja derrubando todo o seu castelo de cartas na sua vida.
Talvez Deus esteja fazendo com que todos os seus amigos que você tem contato e que você tem influência e que o seu nome, ele tem um certo poder, e Deus está fazendo com que tudo isso rua, caia, desmorone, seja destruído diante dos seus olhos. E você diz: Senhor, onde é que está o erro? Onde é que está o pecado? Não há pecado, não há erro. O que Deus está fazendo é trazendo você de volta à presença dEle. Porque você precisa viver na dependência de Deus. Nós precisamos. Então, quando eu oro, eu declaro: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sei viver sozinho, Senhor. Me ajude. Eu não tenho força para resolver isso só. E ainda que eu tenha força para resolver isso, eu não quero resolver segundo o meu intelecto, a minha mente. Eu quero que o Senhor me dirija. Eu quero que o Senhor me oriente. Eu quero que o Senhor me guie. Eu quero ser, como João 3 diz, aquele que é nascido de Deus, ele é como o vento, ele sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu quero, Senhor, acordar de manhã e entregar a minha vida ao Senhor e dizer: Senhor, a minha agenda está aberta, faz na minha vida hoje o que o Senhor quiser. Me usa como o Senhor desejar. Eu sou dependente de Ti. Eu quero poder me colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço que eu não sei cuidar bem da minha família, eu não sei cuidar bem dos meus filhos, eu não sei criá-los a contento, eu não sei nutrir muito bem o meu casamento, eu não sei ser tão romântico como o pastor César ensina que nós sejamos. Eu sou meio bronco, eu sou meio bruto, eu sou um cavalo, e eu preciso que o Senhor me ajude. E gotas de graça começarão a cair sobre a nossa vida. E o Senhor virá o nosso socorro. E o Senhor virá o socorro da nossa família. E coisas especiais e que você não imagina vão começar a acontecer. Coisas que você não está preparado. Coisas que acontecem no de repente. Coisas que acontecem no de Deus, no tempo de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser o povo de oração, porque nós precisamos declarar: eu preciso do Senhor. Deus, o meu carro está lá fora, mas eu preciso do Senhor. Eu tenho casa, mas eu preciso do Senhor. Eu tenho salário todo mês, graças a Deus. Não fui mandado embora durante essa crise, mas eu preciso do Senhor. Eu tenho recurso guardado, mas eu preciso do Senhor. Eu tenho, Senhor, isso, eu tenho aquilo, eu tenho nome, eu tenho fama, eu tenho privilégios, mas eu preciso do Senhor. O Senhor é Deus na minha vida. Eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor no meu dia a dia. Não me largue, não me deixe, eu preciso de Ti. Aleluia. Aleluia. Nós oramos, segundo, porque nós temos que reconhecer as nossas falhas. É na oração que nós nos colocamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu sou uma porcaria. Eu não sei o que é que o Senhor quer comigo. Eu não sei o que é que o Senhor viu em mim. Porque o Senhor deseja que eu faça tanta coisa e eu não faço. E eu não ando do jeito que o Senhor quer que eu ande. Eu não falo do jeito que o Senhor quer que eu fale. Eu não sou desse, Senhor. Eu não consigo pisar em nuvens o dia todo. Eu não consigo ser uma pessoa assim, guiada pelo Espírito constantemente. Eu tenho momentos de montanha-russa. Uma hora eu estou em cima, outra hora eu estou embaixo. E nós precisamos ser um povo de oração, porque é na oração que você confessa os seus pecados e as suas tribulações. Senhor, eu confesso, Senhor. Eu confesso meus erros. Eu confesso a minha pequenez, a minha mediocridade. Eu sou medíocre, Senhor. O que é que te fez olhar para mim, meu Deus? Eu não sei o que o Senhor viu na minha vida. Senhor, eu reconheço as minhas falhas e as minhas transgressões. Peço o perdão para minha alma. Rogo perdão para a minha vida por causa das minhas transgressões e iniquidades que se multiplicam. Senhor, me ajude
a ser melhor, porque eu não sou essa coisa toda. E eu não pareço ser essa coisa toda que o pessoal diz que eu sou. O pastor César colocou lá no Facebook. Domingo nós teremos o pastor Ailson pela manhã. Aí muita gente foi lá, colocou, né, a sua alegria, externou, fiquei bastante contente. Fui lá lendo e tal. Aí tinha um pessoal que colocava assim, esse é vaso, esse é não sei o quê, vai ser forte. Oh, glória. Aí teve outro que colocou, uhul, e tal. E aí eu só lendo aquilo lá, e aí eu diante do Senhor, dizendo, Senhor, esse povo não sabe quem eu sou. Esse povo não sabe quem eu sou. Esse povo não sabe, Senhor, como eu sou falho, como sou fraco. Esse povo não sabe, Senhor, que eu não tenho nada. Esse povo não sabe, e vocês não sabem, que essa noite eu passei a noite brigando, lendo, para cima e para baixo, dizendo, Senhor, o que é que vai ser? O que é que eu pego naquele púlpito? Aquele púlpito lá é aquele púlpito, Senhor. O Senhor sabe como que é o negócio lá em Genuíno. É aquele lugar, Senhor. Não é aquele lugar, Senhor. Que o pastor Sérgio chegou para mim e disse, não é todo mundo que prega na minha igreja. É aquele lugar, Senhor. O que é que eu falo lá? Eu vou falar o quê? Aquele povo escuta já tudo, todo domingo, todo dia, está na rádio, todo dia, escutando coisas maravilhosas, coisas exponencial. Né? Aqui o César demorou 5 minutos aqui falando do ladrão, escureceu tudo, o ladrão não viu Jesus. Eu falei, caramba, eu não tinha visto isso. Né? Falei, oi, o que é que eu falo ali? O que é que eu prego ali, Senhor? Me ajuda. Nós não somos muito essa bola toda que a gente pensa que a gente é, não. Nós não somos essa última Coca-Cola do deserto que a gente pensa que a gente é, não. Aqui há uma igreja de pecadores. Há uma igreja de pessoas que não são perfeitas. Há uma igreja de pessoas que não são o santo dos santos. Mas há uma igreja de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Pela graça do Senhor. Pelo poder de Deus. Há uma igreja de pessoas que dizem assim, eu não sei o que é que eu estou fazendo na igreja, porque eu não mereço estar lá. Recentemente eu fui pregar num retiro de jovens lá no Rio Amazonas. Um monte de jovem ribeirinho, e a gente foi lá, e eu fui lá com eles. E aí cheguei lá para aquele monte de jovem ribeirinho que não sabia nem o beabá das coisas direito, e eu falei, gente, eu não sou merecedor de estar aqui no meio de vocês. E me deu uma crise na hora, eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu disse, Senhor, eu não sou digno de falar para esse povo a tua palavra. Eu não tenho condições, eu não sou digno de falar a tua palavra. E olha, gente, antes que alguém pense alguma coisa aí, eu não estou em pecado, eu não traio minha mulher, tá? Eu não devo na praça, meu nome não está aí, não, eu procuro. Mas mesmo fazendo tudo, aí eu leio Isaías, e Isaías diz assim, a nossa justiça são como trapos de imundícia. Ainda que a gente faça tudo, a gente não é nada. Ainda que a gente vá lá e faça toda coisa, mas no final a gente vai dizer, eu ainda estou sujo, eu ainda estou quebrado, eu ainda preciso. E nós devemos ser o povo de oração, porque é na oração que nós confessamos os nossos pecados diante de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, queridos, com todo respeito. Você já confessou seus pecados diante do Senhor hoje, aqui nesse lugar? Você se ajoelhou diante de Deus e disse, Senhor, eu quero te louvar porque o Senhor me alcançou de forma maravilhosa e eu não merecia isso. Eu não mereço estar aqui. É como Francis Leonard escreve no seu livro, Confissões de um Peregrino. Ele diz que no céu, ninguém vai chegar no céu e vai dizer assim, eu cheguei aqui por meus méritos. Eu cheguei aqui porque eu sou bom. Eu cheguei aqui porque eu fiz alguma coisa. Todos nós chegaremos no céu e diremos, nós estamos aqui por graça, por favor imerecido, por amor da parte de Deus, por misericórdia, por compaixão, por ato de Deus, de Jesus Cristo e não nosso. Por isso que eu devo orar. Eu oro
porque eu devo declarar a minha dependência do Senhor. Eu oro porque eu devo confessar os meus pecados e a minha pequenez. Eu oro porque eu devo me sincronizar com a vontade do Senhor. Quando eu oro, eu não mudo Deus. Quando eu oro, Deus me muda. Não existe isso de eu vou mudar a Deus quando orarmos. Ainda que na Bíblia, às vezes, nós encontremos algumas passagens que nos levem a pensar isso. Ah, mas a mulher Ciro-fenícia foi lá, Jesus disse que não ia curar a filha dela, porque não ia lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas a mulher falou, não, mas Senhor, a gente come também das migalhas, qualquer coisa que der para nós está bom. Aí Jesus disse, que fé terrível, vai lá, tua filha está curada. Olha, ela mudou a vontade de Deus, não é isso. No interior, eu creio que no interior de Jesus, ele já sabia o que ele ia fazer na vida daquela mulher. Mas ele precisava fazer aquilo para ensinar aos demais o que ele estava fazendo. Ele precisava fazer aquilo e deixar isso escrito para que nós pudéssemos ter hoje, em nossas mãos, esse relato. Ainda que Jesus também estava cumprindo, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, vez por outra, nós pensamos que na nossa oração a gente pode mudar alguma coisa da parte de Deus. Eu vou mudar a Deus, eu vou mudar esse decreto, eu vou mudar isso que Deus falou, eu vou mudar. Deus disse a mim que não é da vontade dele, mas eu vou orar para mudar isso. Comece a orar, porque você não vai mudar a Deus, você vai se submeter àquilo que ele já falou. A oração nos faz isso, a oração nos submete à vontade do Senhor. A oração nos faz orar, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A oração nos submete à vontade do Senhor, me faz entendê-la, me faz compreendê-la, me faz dizer, Senhor, a minha vontade era estar na Genuína, fazendo parte desta igreja amada aqui, todos os domingos, ouvindo o César pregar, mas eu me submeto à sua vontade, eu estou lá entre os ribeirinhos no Amazonas, porque eu sei que a tua vontade é essa para a nossa vida. Eu me submeto. Quando nós oramos, a nossa vontade começa a ser a vontade de Deus, ou a vontade de Deus começa a ser a nossa. Chega uma hora que não dá para distinguir mais qual é a vontade de quem. Você começa a ser tão levado e tão moldado por Deus que a sua vontade é a vontade dele. Que você, quando ora, você ora segundo a vontade dele, que também é a sua vontade, que também é o seu querer. A vontade do Senhor não muda a ele, a oração não muda a Deus, a oração muda a nós. Senhor, eu preciso orar mais, para que eu seja mudado à sua vontade, para que eu receba a sua vontade, para que eu me amolde à sua vontade, para que o Senhor me guie em sua vontade, seja ela qual for. Mas, pastor, eu queria tanto casar com essa pessoa, ela não é crente. Eu conheço casos de pessoas que casaram com não crentes e deu certo, e hoje são pastores, e estão fazendo a obra de Deus, tá? Você conhece 1 ou 2 casos que isso aconteceu, eu te mostro 1000 casos, onde pessoas casaram com não crentes e estão fora da igreja hoje. Mas isso pode ser a vontade de Deus. O que está escrito é a vontade de Deus. E quando nós oramos, nós nos submetemos ao que está escrito. Eu não fico de mais, nhen. O que é que está escrito, Senhor? O que está escrito é isso. Então eu me submeto a isso. O que está escrito com relação às minhas finanças é isso. Então eu me submeto a isso. O que está escrito com relação à minha família é isso. Então eu me submeto a isso. Mas eu tenho muita gente se divorciando e talvez seja o melhor a gente se divorciar. Mas o que é que está escrito? Você se encaixa no que a Escritura diz e abona com relação ao divórcio? Não, eu não me encaixo, mas não. Quando nós oramos, nós nos submetemos à vontade do Senhor. E a nossa vontade termina sendo a vontade dele. Aqui nesse lugar você nunca vai escutar. Determine
decrete, fale o que você quer, dê a sua palavra de ordem, reivindique o que está escrito, é seu por direito. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, você é o que a Bíblia diz que você é, você possui o que a Bíblia diz que você possui, você vai conquistar, e você vai isso, e você vai aquilo. Não dessa forma triunfalista, você nunca vai escutar isso aqui, mas você vai escutar assim: se amolde, obedeça, siga, honre, ame, ande, leia, medite, siga. A sua vida vai ser uma bênção. Você vai se submeter à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E por último, que com a permissão do pastor César, eu gostaria de orar com vocês ainda hoje. Eu devo orar, porque quando eu oro, o meu coração, ele se aproxima do coração de Deus. E eu começo a me importar por aquilo que Deus se importa. Eu começo a amar aquilo que Deus ama. E começo a aborrecer aquilo que Deus aborrece. Eu começo a ter náuseas por coisas que Deus tem náuseas. Eu começo a me perturbar por coisas que perturbam a Deus. E eu começo a dizer: Senhor, mas ninguém está vendo isso, será possível? Eu estou aqui perturbado, não consigo dormir. E Deus vai dizer, se Ele pudesse dizer: eu também estou aqui do mesmo jeito. Que bom que alguém está aqui pensando a mesma coisa que eu. É por isso que todo movimento missionário e avivalista, ele precisa começar com um movimento intenso de oração, porque senão vai ser só emocionalismo, vai ser só momentos de emoção, onde vão passar fotos aqui de crianças negras e alguma coisa, e o pessoal passando fome, e você vai chorar, e você vai dizer: ai meu Deus, você vai ver tudo aquilo, e daqui a pouco o culto acaba, você vai comer em algum restaurante, e de tarde você não lembra mais nem o que foi dito aqui de manhã. Porque foi só uma emoção, foi um momento. Você foi levado, talvez com, sei lá, uma ferramenta que seja feita para isso, mas você foi levado a esse lugar, através de uma emoção, de um emocionalismo, mas você não foi profundamente tocado, porque a sua vida ainda não, o seu coração ainda não foi transformado segundo o coração de Deus pela oração. Mas quando você tem, através da oração, essa proximidade do coração de Deus, não precisa ninguém mostrar alguma coisa para você, não precisa, você chora sozinho. Você vive chorando, você vive perturbado. Eu lembro, no Congresso Brasileiro de Missões, de 1988, se eu não me engano, o saudoso pastor Shed, que perca. O saudoso pastor Shed, quando ele começava as suas plenárias, ele dizia que a perturbação do Senhor nos alcance nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Que a perturbação do Senhor. E aí eu não estava lá, mas eu comprei o livro. E eu lendo aquilo, eu dizia: meu Deus, como é que a gente está acostumado a chegar na frente da igreja e dizer: a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Aí você já recebe aquela paz. A paz, está perturbado? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Já pensou se um crente começa a se cumprimentar um ao outro, pastor César? Que a perturbação do Senhor seja na tua vida. Seja perturbado pelo Senhor. Meu irmão, que nesta noite você seja perturbado por Deus. Quem escuta aquilo vai dizer assim: está amarrado. Está amarrado, está repreendido. Que é isso? Mas por que o Dr. Shed falava daquilo? Porque ele era um homem perturbado. E eu estou dizendo aqui, não é perturbado, mentalmente perturbado. É perturbado na alma. Por que o Dr. Shed tinha essa perturbação dentro de si? Porque ele descobriu essa perturbação em Deus. Ele olha para o Brasil e vê mais de 100 tribos indígenas que não conhecem a Cristo ainda. E nem tem uma igreja implantada em seu meio. Ele olha para o Brasil e vê mais de 5.000 distritos no Nordeste que não tem uma igreja implantada ainda. Ele olha para Campinas e vê centenas de pessoas que ainda não têm Jesus e que podem ser alcançadas por nós.
Ele olha para o mundo e vê um cinturão árabe se montando diante dos nossos olhos. Na Europa, em todos os lugares. E isso perturba. Ou deveria perturbar. E se não está perturbando é porque nós não estamos orando. Porque quando nós oramos, nós nos perturbamos e sentimos o que Deus sente. Você está sentindo o que o Senhor sente? Você consegue sentir o que Deus sente? E se importar com o que Deus se importa? E se desimportar, ou sei lá que palavra é essa que eu falei agora, mas não se importar com aquilo que Deus não se importa? Meu pai recentemente comprou um carro, agora, essa semana. Um carrão grande. E o meu carro é não precisa dizer mais nada. E aí ele chegou para mim e disse assim: Arilson, meu filho, eu comprei esse carro para mim, mas não esquente cabeça, daqui a pouco o pai te ajuda a comprar um carro para você. Um carro melhor. Porque esse teu carro é daqueles carros que o pessoal sabe aonde eu estou. Porque vai ficando a risca de óleo no caminho. Então é como João e Maria vai deixando as migalhas de pão na floresta para saber o caminho de volta. O meu carro deixa um rastro de óleo para a gente saber voltar para casa. Então, toda semana eu tenho que ir lá e dar um pouquinho mais para ele beber. Eu ponho gasolina e ponho óleo, ponho gasolina e ponho óleo. Aí meu pai disse: meu filho, eu vou te ajudar. Aguenta mais um pouco. Eu falei: pai, não esquente a cabeça com isso. Não é isso que me perturba. Não é isso que move aqui. Não é isso. Não é isso. Me ajuda a fazer outra coisa. Me ajuda a fazer outras coisas. Me ajuda a fazer outras coisas. Que é o coração do Senhor. Ele olha para tudo aquilo que eu vejo e ele diz: você sente o que eu estou sentindo? Eu digo: eu sinto. Eu estou vendo. Eu não quero saber se eu estou no carro novo, no carro velho. O Senhor me ajude a fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Aquilo que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui encarnado. Me use para isso. Eu quero que o meu coração se aproxime do seu. Nós oramos para que isso aconteça. Esse lugar deve ser chamado casa de oração para que isso aconteça. Para que homens e mulheres entrem aqui nesse lugar cheios de seus desejos e de seus planos e de seus projetos e saiam daqui dizendo: eu não quero mais o meu plano, eu não quero mais o meu projeto, eu quero o projeto do Senhor, eu quero me envolver com Ele, eu quero me envolver com Deus, eu quero estar envolvido com aquilo que Deus está envolvido. Para que homens e mulheres cheguem aqui com suas coisas montadas e o Espírito Santo lhes quebre por inteiro e lhes arrebente e faça vocês saírem daqui dizendo: eu quero o que Deus quer. O que Deus quer, Ele deseja isso, então eu desejo também. Eu choro pelo que Deus chora. O que faz a Deus chorar? Eu choro também. Jesus chega de frente do túmulo de Lázaro e está todo mundo ali. Jesus chora. Eu quero chorar pelo que Jesus chorou ali. Eu quero me importar com aquilo que Deus se importa. Eu quero que Deus me leve a lugares que Ele também deseja ir. Eu oro para que isso aconteça, para que o meu coração se pareça mais com o coração de Deus. Para que eu veja as nações e eu possa desejar as nações. Quando o salmista diz, no Salmo de número 2, verso 8, pede-me e eu te darei as nações por herança. Que o meu coração se mova por aquilo.
que eu queira me envolver de alguma forma, que eu queira estar envolvido com o que Deus se envolve. Você deseja orar comigo nessa manhã? Vamos levantar aqui, por favor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo
igual.